Olá, hoteleiro! Olá, hoteleira! Sejam bem-vindos! Eu sou Ju Vieira e esse é o canal do Hospedim. Aqui a gente conversa sobre gestão hoteleira descomplicada. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a política de cancelamento de reservas. Se você ainda não tem essa política ou esse documento bem definido, bem estruturado, fica comigo porque eu vou te contar algumas questões importantes sobre o assunto. Se você já tem a sua política, continua comigo também, porque a gente pode deixar esse documento ainda mais completo e interessante para o seu meio de hospedagem. Para seguir em frente, já deixa o joinha nesse vídeo, se inscreve no canal, porque assim a gente sabe que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, tá bom? A política de cancelamento é um documento muito importante que você precisa ter. É nela que a gente vai estabelecer as regras, direitos e deveres quando alguém precisa cancelar uma reserva. Por isso, esse documento requer muita atenção. Cada meio de hospedagem vai ter a sua própria condição, suas próprias regras com relação ao reembolso, cancelamento. Mas a gente precisa se atentar que essas regras devem estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, porque assim o hoteleiro evita ter problemas judiciais ou questões desgastantes aí no futuro. E falando em Código de Defesa do Consumidor, a gente já fez um vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem depois, com algumas questões importantes relacionadas aos direitos do hóspede. Mas com relação ao cancelamento de reservas, uma das regras mais importantes do Código de Defesa do Consumidor é com relação ao direito de arrependimento, principalmente quando a compra não é feita dentro do estabelecimento, porque neste caso o hóspede tem direito a se arrepender, né, o cliente no caso, tem direito a se arrepender em até 7 dias corridos e ele vai receber o reembolso integral da sua reserva. Ou seja, reservas realizadas fora do estabelecimento, de forma online, por exemplo, estão sob essa proteção. Se ele se arrepender, ele pode pedir sim o cancelamento e o reembolso, dentro do prazo de 7 dias somente, né? Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor também protege o hoteleiro quanto à compra dentro do estabelecimento. E nesse caso, o hóspede não tem direito ao arrependimento dentro de 7 dias. Nesse caso, ele vai estar sujeito à política de cancelamento do hotel. Alguns hoteleiros, alguns meios de hospedagem pedem um valor X para que a reserva seja confirmada. Uma entrada, por exemplo, que às vezes é 30%, 50% do valor, dependendo da política do hotel. Neste caso, o hoteleiro pode reter esse valor se o hóspede pedir o cancelamento dentro de determinadas condições ou conforme o hoteleiro definir na política de cancelamento. E algo importante para ressaltar aqui é que o hoteleiro não pode perder de vista a experiência que o hóspede terá neste momento, porque atender bem as pessoas é o nosso foco. Então a gente deve se preocupar em oferecer a melhor política de cancelamento, até mesmo como um argumento de venda, para que o hóspede possa voltar em outro momento, porque a gente não sabe quais são os motivos que levam essa pessoa a fazer o cancelamento. Pode ser algo muito importante, inclusive, e até inevitável. E se esse processo for fácil para o hóspede, a chance de ele voltar no seu hotel, na sua pousada, é muito maior. Mas o que não pode faltar numa política de cancelamento? Primeiro, que a linguagem, a forma como ela é escrita, deve ser muito clara e objetiva. A pessoa que vai ler este documento precisa entender, nada pode ficar nas entrelinhas, com clareza o que o hoteleiro espera como direitos e deveres daquele hóspede. Além disso, na política de cancelamento de reservas deve conter algumas regrinhas que são bem importantes, esclarecendo, por exemplo, o direito de arrependimento nos 7 dias, o cancelamento de uma reserva em grupo, o prazo onde o hóspede pode pedir um cancelamento, em que situações ele terá o reembolso integral ou não, como que ele cancela os seus pacotes, por exemplo, ou promoções, se há cancelamento ou não, como que funciona no caso de no-show, né? No caso que o hóspede não aparece e também não solicita o cancelamento, o que o hoteleiro fará e demais questões que acho importante conter nesse documento. Esse é um documento que todas as pessoas que trabalham com as reservas precisam saber, precisam ter acesso a esse material. E também, quando o hóspede faz uma reserva, são informações que ele precisa ter um acesso fácil.
O hoteleiro precisa garantir de alguma forma, é interessante que o hoteleiro garanta de alguma forma que o hóspede leu, né, que ele está por dentro de todas as regras ali de cancelamento do hotel. Porque assim a gente evita qualquer surpresa negativa, tanto para o hóspede quanto para o hoteleiro. Além disso, faça a sua política de cancelamento com atenção, de uma forma padronizada, de uma forma clara. Comunique também as pessoas do seu time, porque a experiência do hóspede vai estar ligada com a forma que você comunica a sua política de cancelamento. E como eu já falei aqui nesse vídeo, o hóspede ele tem que vir em primeiro lugar. Então, considere essa política de cancelamento também como um argumento de venda, como algo que ele se sinta beneficiado se fechar a reserva com você. Mesmo que o Código de Defesa do Consumidor tenha lá suas regras para cancelamento ou não, pense na sua política de forma a trazer mais benefícios para o seu hóspede também, para que seja uma relação de ganha-ganha. Combinado? Se você tem dúvidas sobre esse assunto ou se quer um novo vídeo, talvez sobre algum tópico da política de cancelamento, comenta aqui embaixo que a gente traz mais novidade por aqui. Até a próxima. Tchau!